Você conhece Super-Homem de Nietzsche? Provavelmente sim. O Super-Homem de Nietzsche é um arquétipo, um personagem que Nietzsche criou que na verdade não é um indivíduo, mas sim um ideal do que o homem como raça pode e deveria ser. Da mesma forma, existe o homem que inspira, de Eiichiro Oda, o autor de One Piece, que também é um arquétipo onde vários personagens da própria obra se encaixam. Mas os três pilares para essa conversa nesse vídeo são esses três: Goldie Roger, Shanks o Ruivo, Edward Newgate, ou seja, o Barba Branca. Começando pelo Roger, ele representa uma antiga geração em One Piece. Uma geração da pirataria em que os únicos piratas eram aqueles que eram poderosos o suficiente para desafiar o governo mundial. Antes do Roger dizer pro mundo todo que One Piece existe, não haviam tantos piratas aleatórios, fracos e, ridículos como a gente vê durante a série. Todos os piratas da velha guarda que a gente conhece são todos extremamente poderosos, e nisso fica implícito pra gente que os piratas mais buchas, os mais fracos, começaram a aparecer depois que o Roger confirmou a existência do One Piece. O Roger inspirou um mundo inteiro de pessoas a irem atrás do One Piece, buscando seus sonhos. Ele sozinho foi responsável por literalmente criar toda a geração atual de piratas, que foram todos influenciados por ele. A história do Roger fala muito sobre símbolos. O Roger era o símbolo da pirataria na sua era de ouro, no seu pico, e a sua derrota e execução nas mãos do governo mundial iria mandar uma mensagem para todos os piratas do mundo, que se o maior de todos caiu nas mãos da marinha, todos eventualmente iriam cair. O Roger sabia disso, e ao invés de se tornar um símbolo da queda da pirataria, ele decidiu se tornar o homem que inspira. Ele decidiu se entregar para a marinha para que ele pudesse mandar uma mensagem de esperança para as pessoas do mundo todo que queriam seguir seus sonhos. Não é exagero dizer que toda a história de One Piece não aconteceria se não fosse Roger. Os piratas da velha guarda não deixariam de existir, mas a batalha aqui é cultural, é ideológica. Enquanto houverem piratas com o sonho de ter uma vida livre, a pirataria e a busca pelo One Piece nunca vai ter fim. O que nos leva ao Shanks, o Ruivo. O Shanks não inspirou o mundo inteiro como o Roger, mas mais do que isso, ele inspirou o nosso protagonista, e ele também foi inspirado diretamente pelo Roger, já que ele era da tripulação dele. A influência do Shanks na história não é tão avassaladora quanto a do Roger, que é o homem que inspirou o mundo inteiro. Ao invés disso, o Shanks inspirou só uma pessoa, uma criança, o Luffy, e isso é tão importante quanto. A questão do personagem do Shanks é que ele existe para mostrar que a influência, a inspiração, a aspiração que você pode provocar em uma só pessoa pode ser o suficiente para mover montanhas. De fato, o Luffy moveu montanhas. Ele fez e ainda tá fazendo coisas consideradas impossíveis no mundo da pirataria. Uma das mais importantes sendo o soco que ele deu em um dragão celestial, e isso muda tudo, porque a partir do momento que ele faz isso, Luffy também se torna um símbolo pro mundo, assim como Roger. E isso é uma coisa que só pôde ser produzida por causa do dia que o Shanks perdeu o braço. A influência do Shanks é muito mais concentrada do que a do Roger, porque ela é uma pessoa só, uma criança inocente, sem pai e sem mãe, que viu um pirata perder o seu próprio braço para salvar sua vida. É aqui que a gente entende que quando o Shanks foi visitar a Barba Branca e ele disse que perdeu o braço para apostar em uma nova geração, entre aspas, o Shanks perdeu o braço no início da obra não é um simples furo de roteiro, uma coisa muito mais profunda do que isso. O que o Shanks queria era causar uma impressão, ele queria marcar aquela criança, fazer um impacto na vida daquela criança de uma forma que ela nunca esqueceria, e para isso ele precisou perder o seu braço, para de fato chocar a criança, que no futuro seria o novo símbolo da pirataria. Entende como, por mais que o impacto do Roger tenha sido mundial, o impacto do Shanks foi individual em uma pessoa só? A questão é que para essa pessoa, essa criança, esse impacto significou o mundo para ela, significou tudo para ela, marcou essa criança pra vida, formou o caráter dessa criança, e só assim nós podemos ter o Luffy de hoje em dia, que é um símbolo de esperança dentro do universo de One Piece e pra nós aqui também. O que nos leva ao Barba Branca. O Barba Branca é um homem que se tornou pirata para formar uma tripulação que ele pudesse chamar de família. No seu auge, Barba Branca era tão poderoso e rico que ele poderia talvez ter se tornado o rei dos piratas no lugar do Roger. Mas a motivação dele não era essa, não era se tornar o maior, não era viajar para a última ilha do mundo e achar o maior tesouro de todos. O Barba Branca só queria irmãs e irmãos, filhos e filhas. Ele é um pirata imponente que impõe respeito, ele é claramente um homem extremamente poderoso com a tripulação cheia de piratas lendários. Mas na verdade, dentro da sua essência, o Barba Branca é uma figura de acolhimento, e é por isso que é muito importante pro Ace, que é filho do Roger e que sofreu muito na vida por ser filho do Roger, que ele tenha sido acolhido pelo Barba Branca. No seu auge, Barba Branca era o único capaz de se igualar ao rei dos piratas, e eles eram grandes amigos. Eles lutavam um contra o outro e festejavam juntos no dia seguinte. A existência do Roger no mundo como esse símbolo da pirataria e da liberdade tirava o Barba Branca a responsabilidade de ser esse símbolo também. Porém, quando o Roger cai, o Barba Branca se torna um símbolo de uma antiga geração decadente de piratas que tá ficando velha demais, deixando de existir, sendo vencida pelo tempo. Mas o Barba Branca não liga pra isso, nunca ligou. O objetivo dele nunca foi ser um símbolo de nada, mas no momento que ele acolhe o filho do Roger na sua tripulação como seu próprio filho, o Barba Branca também acolhe o legado do Roger, a tocha dele. É por isso que o mundo inteiro entra em guerra em Marineford quando o Ace foi capturado pelo governo mundial.
Porque aquela é a luta pelo legado do Roger, acolhido pelo Barba Branca. É uma luta pela alma da pirataria. É uma guerra pela alma da pirataria, pela essência dela. E se a pirataria no mundo de One Piece for a única forma necessária poder viver uma vida livre, longe do governo mundial e seus nobres na forma dos dragões celestiais, então Marineford se torna uma guerra para proteger tudo isso, para proteger a liberdade, para proteger a oposição contra os dragões celestiais que usam a marinha para fazerem o que eles querem, para protegerem o que eles querem, que no caso é a sua soberania. Quando o Barba Branca entra na luta de Marineford, ele não entra apenas como o pai do Ace vindo resgatar seu filho, ele também reivindica a tocha que o Roger passou para ele. Ele clama para si a responsabilidade que o Roger deixou de ser a pirataria personificada, de ser um símbolo. E isso é o que nos leva ao final da batalha de Marineford, onde a gente vê o fim da vida do Barba Branca e ele usa seus últimos momentos de força para gritar pro mundo inteiro novamente, assim como o Roger fez com One Piece, de fato, é real. Por isso que mesmo sem ele estar mais vivo, ele continua de pé com a sua Jolly Roger nas costas sem um arranhão sequer. Porque ao invés de ser um símbolo de uma era de ouro da pirataria que entrou em decadência, ele se tornou um bastião da pirataria. Um gigante, ele se tornou um ideal, assim como o Roger antes dele. O Barba Branca se tornou um símbolo para mais uma geração de piratas famintos por liberdade e famintos por sonho. Esses três personagens são extremamente diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. Todos eles são pessoas que influenciaram de uma forma gigantesca, de uma forma extremamente pessoal e íntima as pessoas do universo de One Piece. Esses três pilares são os exemplos perfeitos do arquétipo de personagem ideal criado pelo Oda, o homem que inspira. O motivo de eu comparar ele com o Super-Homem de Nietzsche é porque o Super-Homem é um conceito criado de um ser humano ideal, e eu acho que o homem que inspira é o conceito de um ser humano ideal também, só que criado pelo Oda. A história desses personagens são tão impactantes e marcantes e bonitas que elas influenciaram o nosso mundo real inteiro também. A capacidade desses personagens inspirar as pessoas não é uma coisa que tá limitada às páginas do mangá. Ela serve pra nós também, que de fato somos todos tocados de uma forma muito íntima e pessoal por todo mundo que assiste ou lê One Piece e conhece esses personagens. One Piece já tem quase 30 anos e a cada capítulo lançado a gente vê que o Oda planejou cada passo da jornada desde o início até hoje. E além disso, o que isso me faz pensar é o que inspirou Eiichiro Oda. Quem foi a pessoa que cativou tanto esse homem ao ponto de fazer ele criar uma história de quase 30 anos sem parar sobre inspiração, sobre símbolos, sobre pessoas que cativam outras pessoas, sobre a importância das referências na nossa vida, a importância das pessoas que nos marcam e moldam nosso caráter, que nos definem como pessoa e nos tornam melhores, até chegar ao ponto em que nós inspiramos outras pessoas e passamos a tocha adiante. Quem foi que cativou o Oda tanto ao ponto de ele fazer uma história sobre isso, sobre ser cativado? Talvez essa pessoa seja o homem que inspira da vida real, o homem que inspira da vida do Oda, e agora ele tá só passando a tocha pra gente. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha se sentido, nem que seja um pouquinho cativado pelas minhas palavras, assim como eu me sinto lendo essas histórias. Muito obrigado. Tchau, tchau.